Olá pessoal, boa tarde. Eu demorei bastante para vir falar com vocês, por quê? Porque eu precisava de respostas concretas, né, e consistentes para responder a maioria das demandas que vocês têm me enviado, né? Então eu fiz um convite. Hoje nós teríamos um despacho junto com o juiz Dr. Orlando, que deu uma decisão sobre o nosso processo, mas eu vou deixar isso para que os advogados, tanto o Dr. Rinaldo, pessoal, Dr. Rinaldo, patrono da ação, né, o advogado da associação, na nossa ação, aqui do nosso lado, Dr. Ziller, né, boa tarde, um parceiro também da associação, Dr. João Américo, boa tarde, né, também um parceiro da associação, né, eles estão aqui junto comigo. Eu fiz um pedido a eles que se manifestassem junto aos grupos para explicar o que nós estamos vivendo, o que quis dizer a decisão do juiz no nosso processo, tanto o processo da recomposição pelos mínimos, quanto a dos 11,08%, porque foi o mesmo juiz, as decisões são muito parecidas. Então, o nosso advogado vai explicar a parte dele e os outros advogados também, tanto o Dr. Zília, o Dr. João, ele tem alguns clientes, né, como vocês vão futuramente contratar os seus advogados, mesmo vocês que ainda não ingressaram com a execução do processo de vocês. Então, eu vou passar a palavra para cada um deles falar um pouquinho com vocês, somente o Dr. Rinaldo, que é o patrono da ação. Boa tarde a todos. Então, como já estão sabendo, mudou o juiz, né, da nossa causa. Esse novo juiz, ele deu um despacho grande para tentar colocar uma ordem melhor aí no trâmite dessa ação, né, dos cumprimentos de sentença. Tem a ação principal, tem a habilitação de herdeiros. Então ele determinou aí alguns trâmites, né, para serem cumpridos. Ele acabou extinguindo todos os processos individuais, para que seja feito uma ação coletiva, uma execução coletiva. Esse cumprimento de sentença coletivo já existe. Em outubro de 2023, nós entramos pela associação, nós entramos com o cumprimento de sentença coletivo, onde nós juntamos a lista de todos os associados, né, com qualificação e tal, e a Fazenda já foi intimada a pagar, né, em no máximo 90 dias, e a Fazenda já se manifestou dentro desses cumprimentos de sentença coletiva. Então hoje, eu preparei aqui embargos declaratórios para mostrar para o juiz, e nós estivemos, né, todos nós estivemos lá no fórum, para conversar com o juiz sobre isso, né, esclarecer, porque realmente tem muitos processos, tem em torno aí de uns 300 cumprimentos de sentença por enquanto, e o juiz talvez não tenha percebido que já existe um cumprimento de sentença coletivo, né? Então, queríamos mostrar para ele isso, que já existe, que não faz o menor sentido extinguir esse cumprimento que já está em andamento, que já tem prazo correndo, a Fazenda já está, né, intimada para apostilar e fazer o pagamento certinho, né, a partir de 90 dias. Então, queríamos mostrar isso para ele. Outra questão também, ele suspendeu todos os cumprimentos de sentença por um ano, né? Ele suspendeu por um ano porque ele deu um prazo de 6 meses para a Fazenda cumprir a execução de fazer. Esse prazo é muito longo, né? Outro ponto que nós queríamos discutir com o juiz, reduzir esse prazo para 3 meses, né? 90 dias, tal, que seria um prazo totalmente adequado, né, suficiente para a Fazenda cumprir esse apostilamento. E aí, então, depois desse cumprimento de sentença coletivo, esses processos individuais que estão suspensos por um ano começariam a correr
para executar o cumprimento de pagar, né, a obrigação de pagar. A obrigação de pagar que se refere ao retroativo. Desde 2013, né, aí tem que ser individual mesmo, porque cada um tem um valor diferente, e aí teria que ser, né, cada processo individual, como nós estávamos já fazendo. Porém, esses prazos estão muito longos, então é isso que a gente queria discutir com o juiz hoje, né? A questão do cumprimento coletivo que já existe, a suspensão desses processos por 1 ano e esse prazo de 6 meses para a Fazenda apostilar. Outra questão seriam as custas, né? O juiz ele já deixou claro que ele entende que seria 2% sobre a obrigação de fazer, porém a gente precisa esclarecer melhor isso, qual seria esse valor base para recolher essas custas, né? Então tudo isso a gente precisa esclarecer melhor para poder passar para vocês, né? Os clientes têm direito de saber, ficam ansiosos, eu entendo perfeitamente, mas a gente tem que estar seguro também para tomar um caminho correto e não acontecer mais do que aconteceu, de repente vir um outro juiz e mudar tudo e extinguir os processos, né? Isso só atrasa a vida de todo mundo, tá bom? Vou deixar os colegas falarem também, acho que eu já falei bastante. Obrigado. Dr. Ziller, seria interessante, doutor, o senhor falar também, aproveitar esse momento para falar com os seus clientes que estão nos grupos, né? Também o doutor João, para falar com os seus clientes, porque o que mais me preocupa é que vocês ficam extremamente ansiosos, né? E me mandam muitas mensagens, eles estão aqui a meu convite também, né? Os clientes do Dr. Rinaldo, eu não preciso nem falar, vocês já o conhecem, eles vão conversar com vocês a respeito de como fica o procedimento referente aos processos que vocês já iniciaram, já ingressaram. Dr. Ziller. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, doutor Rinaldo, pelas explicações. Eu acho que eu só tenho a complementar um pouco. O senhor já colocou bastante coisa aí para todos os que estão nos assistindo. Mas eu gostaria de dizer, no primeiro momento, que essa decisão que o juiz deu, no meu sentido e no sentido da maioria dos colegas, foi uma boa decisão. Porque o processo ele vinha caminhando sem um norte, sem uma determinação única, né? Algo que seja um caminho que todos devem seguir, né? Como é um processo de natureza coletiva e ele permite que cada associado constitua um advogado, cada um fez de um jeito, né? E o juiz, para não ficar assoberbado com todas essas demandas, distribuiu entre os assistentes dele os cumprimentos de sentença. E aí começaram a aparecer decisões distoantes entre si, mesmo sendo do mesmo juiz. Porque a gente sabe que muitas vezes o assistente trabalha para dar ao juiz alguma coisa pronta. Então, estavam pipocando decisões dissidentes, né, diferentes entre si. E com uma decisão unificadora do procedimento que surgiu, eu acredito que todos têm tido acesso, nós entendemos como ser uma boa decisão. Porque, bem ou mal, né, gostando ou não gostando de todos os termos, e nós não gostamos de todos os termos exatamente, mas a natureza dessa decisão para nós é interessante, porque ela dá uma condução ao processo, com o único porém, né, de que essa decisão ela estabeleceu prazos um pouco longos, né, de 6 meses para o Estado começar a fazer os pagamentos corretos aos associados da PASEG e suspensão dos processos já existentes por 1 ano. Nós consideramos bastante longo esse período. E na audiência que nós pretendíamos ter hoje com o juiz, que já consta nos embargos de declaração feitos pelo doutor Rinaldo, houve a solicitação de uma revisão desses prazos para um prazo mais enxuto, para um prazo menor, que faça mais sentido até mesmo para a classe, porque nós estamos falando da classe de aposentados, não estamos falando de pessoas
todas jovenzinhas, embora eu saiba que muitos dos aposentados têm aí uma energia talvez até maior do que os jovens, né? Mas é importante o trabalho que nós estamos fazendo, o esforço que nós estamos fazendo conjuntamente, né, a presidente, a senhora Darlene, mais o doutor Rinaldo, eu, o doutor João, o doutor Meira, o doutor Wellington, o doutor Lucas, todos trabalhando com o mesmo sentido de nós facilitarmos o cumprimento da decisão pelo Estado e anteciparmos os prazos. O objetivo principal agora é reduzir o prazo que o juiz deu. Ele deu 6 meses para o Estado cumprir a decisão, começar a pagar corretamente, e suspendeu por 1 ano os procedimentos. Nosso principal objetivo é fazer ele achatar esse prazo, diminuir para 2, 3 meses, ou fazer algum escalonamento conforme a idade, né, das pessoas, algo nesse sentido, e sempre em busca do melhor para vocês, que são os beneficiários dessa decisão coletiva, né, dessa decisão maior. E vocês podem ter certeza que nós continuaremos na luta, continuaremos buscando soluções mais interessantes. Antes de chegar aqui à sede da associação, eu estive lá na Procuradoria Geral do Estado em busca do procurador João Marcelo, o nome dele, João Marcelo Gomes, porque nós gostaríamos aqui de conversar com ele numa mesa de reunião para tentar também alinhar com o outro lado, né, com o lado de lá, quem representa o Estado, para falar conosco em termos de como as coisas devem ser feitas. Porque nós pretendemos sempre imputar caminhos, diminuir burocracias, para fazer, no final das contas, que todos recebam o quanto antes. E o procurador não estava lá, né? Eu deixei recado, ficou lá o meu cartão, ficou o meu nome, peguei o telefone dele, porque o telefone diretamente disponível aí no site do tribunal, a gente não consegue ser atendido, então tem que ir pessoalmente fazer essa busca. E nós vamos, nos próximos dias, continuar tentando unir todos os interessados, né? Nós, advogados, a associação, o advogado da associação, o procurador do Estado e o juiz. Todo mundo se falando, com certeza a gente vai chegar num consenso, vai chegar em ideias melhores, né? Era esse o recadinho que eu tinha para dar, minha leitura de tudo que está acontecendo é esta. E eu gostaria de devolver a palavra para a senhora Darlene, que tem sido muito gentil conosco, muito permitiu uma conversa. Então, pessoal, agora vocês vão ficar com a palavra com o Dr. João Américo Corner, né? Vocês já o conhecem, porque o Dr. João, ele estava fazendo as ações referentes ao imposto de renda, né? Muitos de vocês me perguntam, mas quem é o Dr. João? Agora vocês vão conhecê-lo. E eu sei que ele estava fazendo alguns cumprimentos de sentença para os clientes dele. Também eu quero deixar claro para vocês uma coisa, nós não estamos com a doutora Marcela, o doutor Rodrigo Meda, com o doutor Wellington, nem o doutor Lucas aqui. Nós temos mais uns outros advogados que estão entrando agora no grupo com a gente. Não, a culpa até pode ser um pouco minha, porque todos eles iam tentar despachar com o juiz, né? E a gente vai até o fórum numa tentativa e erro, porque a gente pode conseguir falar com ele, como nós conseguimos, eu, o Dr. Ziller e o Dr. João Américo da outra vez, conseguimos. Porque a maioria dos outros advogados são dos interiores, e trazê-los para cá, a meu pedido, ontem eu ainda falei para eles, estavam dispostos a vir todos eles. Eu falei, vamos tentar despachar, né, menos advogados, porque pode ser que o juiz se sinta, né, meio pressionado. Aí até por isso eles não estão, mas eu vou convidá-los também a participar da mesa para que eles falem com os clientes deles porque nós não chegamos nem na metade dos cumprimentos de sentença dos associados, entendeu? Então eu vou deixar agora o doutor João Américo falar com vocês, com os clientes dele que estão no grupo. Boa tarde a todos. Não, é mais corroborando então as palavras dos colegas da Darlene.
A gente está aqui tentando trabalhar junto para dar celeridade no cumprimento dessas decisões, né? Então houve essa decisão do juiz que ele determinou a suspensão do processo por 6 meses aí para a Fazenda fazer o apostilamento, né, da obrigação de pagar o salário correto a vocês. Então a gente está juntos aqui, nós 3, mas todos os colegas que estão nos outros processos, nós estamos num grupo grande aí conversando com o juiz, também com o cartório, para a gente tentar antecipar esse cumprimento dessa obrigação de fazer, que é o apostilamento dos valores corretos. Aí feito isso, que então iríamos para a obrigação de pagar, que o juiz determinou a suspensão de todos os cumprimentos, né? Então a ideia é acelerar essa obrigação de fazer, o que tiver ao nosso alcance a gente vai ajudar nisso, e depois também dar rápido cumprimento às obrigações de pagar, né? Essa decisão, como o Dr. Ziller diz também, a meu ver, ela tem muitos pontos positivos, que ela deu uma organizada em todo o processo, né? Porque eram muitos cumprimentos e estava causando, já o próprio juiz diz, um caos processual, e o processo muitas vezes, numa situação dessa, não chegaria ao fim. Então ele deu uma decisão que organizou os cumprimentos com alguns pontos críticos que a gente está tentando conversar com ele, nós vamos conversar, talvez até fazer uma audiência com o juiz. Então agora nesse período seria isso, né? Ter um pouco de paciência para aguardar esse cumprimento do apostilamento, que ele vai ser feito aí nos próximos meses, acreditamos, e depois a gente partir para as obrigações de pagar aí individuais, né? Cada um com o seu advogado, informando lá os valores individuais de cada um. Então a ideia é essa, pessoal, estamos aqui trabalhando junto. Muitas vezes tem certas frustrações, né? A ação judicial é uma aventura que a gente não sabe onde vai parar, e a gente está trabalhando aqui para tentar tirar esses obstáculos e tentar cumprir o mais rápido possível essa decisão, que ela cedo ou tarde vai ser cumprida, e se depender de nós, o mais cedo possível, tá? Então agradeço aí, um grande abraço a todos. Eu sei que o importante, né, o que mais importa para os clientes, para os aposentados e pensionistas, é a questão do prazo, né? O quando que eu vou receber. Esse mês ainda não caiu, né? A gente recebe muito esse tipo de informação. Ah, doutor, esse mês ainda não caiu, eu estava esperando, tal. Então, assim, só para resumir aqui, frisar bem, esse juiz, ele determinou 6 meses para a Fazenda cumprir, né? Então, aí, provavelmente no 7º mês, já estaria, né, no máximo, no 7º mês estaria caindo aí o valor correto, né, dos benefícios. Porém, nós estamos, né, como os colegas falaram, nós estamos trabalhando para reduzir esse prazo, né, isso para todos, né? Então, vamos tentar reduzir isso para uns 3 meses, que seria o mais lógico, mais coerente, tá bom? Mas no máximo, o prazo máximo seria daqui 7 meses, só para reforçar esse tipo de informação que é mais importante para todo mundo. É isso. Então, pessoal, quero agradecer vocês, Dr. João, Dr. Ziller, né, Dr. Rinaldo, né? Não mora aqui, gente, né, de Piracicaba, viagem de lá para cá para vir atender um pedido nosso, né? E eu estou muito confiante, eu quero que vocês entendam que a associação, junto aos advogados, está trabalhando continuamente para tentar conseguir um consenso que for melhor para todos vocês. Aqui, eu sempre falo para vocês, Cris, nós estamos no mesmo barco. E um tem que segurar a mão do outro. A nossa associação, ela é pequena, então nós precisamos que vocês estejam sempre atentos às publicações. Quanta informação vocês têm, às vezes, numa única live. Eu não tinha publicado nada ainda, porque a sentença do juiz, ela é extensa e também ia deixar todo mundo louco. Mas o pessoal resolveu publicar, então eu falei, aguarde os advogados. Então eu estou trazendo os advogados para falar com vocês. Então vocês vão aguardando, assim que a gente tiver a decisão dos embargos, eu vou estar publicando, vocês sabem disso. E para o processo dos 11,08%, a associação vai estar fazendo a obrigação
de fazer, né, doutor? Sim. Nós estaremos entrando com a obrigação de fazer, doutor Rinaldo, patrono da ação, também, então ele vai estar dando entrada para a obrigação de fazer que o juiz determinou a coletiva. Também de forma coletiva. De forma coletiva. Então vocês aguardem, vocês já estão me perguntando, mas eu tenho que constituir advogado? Tem, calma gente, vocês vão ter que fazer a parte da obrigação de pagar. Então vamos fazer uma coisa de cada vez para tudo, senão a gente vai ficar louco, tanto vocês quanto eu, né, aqui na associação. Mas olha, tudo que for necessário e possível, eu vou estar informando vocês e também vou colocar os advogados agora nos grupos para eles fazerem live, se eles quiserem falar com vocês, porque vocês se tornaram os clientes deles, né? Tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês. Vou deixar essa live salva para que vocês consigam ver depois, tá? Só mais uma coisinha que é importante. Esses embargos que nós protocolamos hoje, para que o juiz reveja essa decisão quanto aos prazos, como foi dito, quanto às custas, prazos e tal. Caso o juiz não mantenha a decisão dele, né, caso o juiz mantenha a decisão, a gente já tem um outro recurso que seria o agravo. E nós vamos agravar, tá? Então aí iria para o tribunal, né, e no tribunal o desembargador que vai analisar e aí pode determinar uma mudança aqui nesse despacho do juiz, tá bom? Já estou explicando aqui a questão processual. Isso é importante, né? Mas agora eu sei que vocês vão mexer de perguntas depois lá no WhatsApp, então eu aguardo vocês depois. Então fica com Deus, até a próxima. Até logo. Tchau. Tudo de bom.